Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é mais uma transmissão no YouTube do Grupo Educacional Assistencial Espírita Fraternidade. Vamos dar continuidade ao estudo sequenciado do livro Fonte Viva de Emmanuel. E o estudo de hoje é do capítulo 66, Acordar e Erguer-se. Nós sempre iniciamos com uma prece e vamos rogar à espiritualidade amiga que possa amparar essa reflexão à luz do Evangelho, à luz da doutrina espírita, buscando encontrar dentro desta leitura e dentro deste estudo aquilo que possa despertar em nossos corações a oportunidade de estarmos dispostos a colaborar na tarefa do bem, onde quer que estejamos, onde quer que o Pai nos coloque. Assim seja, graças a Deus. Vamos fazer a leitura do texto para que nós possamos compreender acerca do assunto desta noite. Capítulo 66, Acordar e Erguer-se. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Paulo na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. Há milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente, enquanto se alonga debalde para eles o glorioso dia de experiência sobre a terra. Percebem vagamente a produção incessante da natureza, mas não recordam da obrigação de fazer algo em benefício do progresso coletivo. Diante da árvore que se cobre de frutos ou da abelha que tece o favo de mel, não se lembram do comezinho dever de contribuir para a prosperidade comum. De maneira geral, assemelham-se a mortos preciosamente adornados. Chega, porém, um dia em que acordam e começam a louvar o Senhor em êxtase admirável. Isso, no entanto, é insuficiente. Há muitos irmãos de olhos abertos, guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. É preciso que os corações despertos se ergam para a vida, se levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que o Mestre os ilumine. Esforcemo-nos por alertar os nossos companheiros adormecidos, mas não olvidemos a necessidade de auxiliá-los no soerguimento. É imprescindível saibamos improvisar os recursos indispensáveis em auxílio de nossos afeiçoados ou não, que precisam levantar-se para as bênçãos de Jesus. Não basta recomendar. Quem receita serviço e virtude ao próximo, sem antes preparar-lhe o entendimento através do espírito de fraternidade, identifica-se com o instrutor exigente que reclama do aluno integral conhecimento acerca de determinado e valioso livro, sem antes ensiná-lo a ler. Disse Paulo: desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. E nós repetiremos: acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras, e o Senhor nos ajudará, para que possamos ajudar os outros. Emmanuel. Diante desta leitura, que começa justamente com a passagem de Paulo de Tarso, nós vemos que Emmanuel, extremamente inspirado, nos traz uma recordação de uma reencarnação passada sua, onde ele foi agraciado com a presença viva do Mestre em sua vida. Então, vamos recordar o livro há 2000 anos atrás, quando Emmanuel, na figura reencarnada de Públio, um senador romano, ele é casado com Lívia, que é sua esposa e mãe virtuosa. E tem 2 filhinhos, Marcos e Flávia. E Flávia apresenta uma doença que na época não possuía a cura, a hanseníase. Então, Públio muda-se com a família para a Palestina, buscando um clima melhor para tratar da doença da sua pequenina filha. E vai parar justamente em Cafarnaum,
na Galileia, na época da vinda do Mestre Jesus ao planeta Terra. Em Cafarnaum, eles têm uma criada, Ana, que é convertida ao cristianismo, aos homens do caminho, como se falava na época. E Ana fala com Lívia, esposa de Públio, sobre as pregações de Jesus, o profeta, que falava muito às margens do lago Genezaré. E Ana conta do bem que ele traz com as suas palavras, com as suas reflexões, e que Jesus era extremamente generoso e dedicado, principalmente com os desvalidos da sorte, com aqueles que apresentavam doenças terríveis. Flávia escuta essa história e, piorando cada vez mais de saúde, certa feita, o pai, Públio, busca aliviar a dor da sua filha e pergunta o que ela deseja. E Flávia pede para ver o Nazareno, para ver Jesus. Públio fica horrorizado, mas por insistência de sua esposa e em nome da saúde da filhinha, ele vai ao entardecer, sair de sua casa e se aproxima do lago Genezaré. A noite vem chegando e Públio ouve passos, percebe um homem que lhe olha com os olhos extremamente misericordiosos. Públio, que não era um homem dado às emoções, ele se ajoelha e, lacrimejando, ele se emociona demais com a presença do profeta de Nazaré. E ele mal consegue falar. Então Jesus, em se aproximando, coloca a mão, a destra, sobre a fronte, sobre a testa de Públio. E mesmo sendo que Jesus não fala na língua do senador romano, Públio o escuta como se tivesse falado na sua língua patrícia. E ele sente uma impressão muito grande, porque essa fala era de espírito para espírito, de coração para coração. E Jesus, dirigindo-se a Públio pergunta assim: senador, por que me procuras? Ah, seria tão melhor que você me procurasse publicamente, na hora mais clara do dia, quando eu venho ao encontro do teu coração sofrido, porque Jesus sabia o que Públio ia pedir, mas Públio, na verdade, não queria pedir, queria ordenar ao mestre que curasse a sua filha. E Jesus fala assim: eu agora, nesse momento, não venho procurar um homem de estado, orgulhoso, superficial, que só o tempo e os séculos vão conseguir aproximar do regaço do meu Pai amoroso. Eu venho hoje, falando contigo, atender às súplicas de alguém, da tua esposa, que tem um amor e uma fé tão grande, e a fé é divina. Então Jesus fala para o público que aquele dia era um dia especial, era para ser um divisor de águas na vida de Públio, que ele poderia naquele momento começar um movimento de regeneração, que podia ser naquele dia, ou que se Públio permanecesse recalcitrante, talvez isso levasse milênios. Então Jesus começa a orar e ele se transfigura. Nesse mesmo momento em que Jesus ora, na casa de Públio, Lívia, sua esposa, percebe uma luz muito grande em volta da pequenina Flávia. Isso ela relata mais tarde. Públio volta para casa, encontra Flávia nos braços da mãe, que lhe conta essa percepção de luz que ela identifica, e eles notam que a pequenina começa já a melhorar. Mas o orgulho do senador faz com que ele creia que a cura não se dá pela intercessão do mestre, mas por outros motivos que ele não sabe explicar exatamente. Ele acaba deixando que seu orgulho e a sua vaidade tomem conta do seu entendimento e segue a sua jornada. É assim que é o encontro de Emmanuel nessa encarnação passada com o Mestre Jesus. E ele traz a sua reflexão justamente em cima da leitura de Paulo, falando esse desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos e o Cristo te iluminará.
porque a jornada de Emmanuel ao longo das encarnações, ele passa por muitos desafios, por muitos sofrimentos, por não ter aproveitado como poderia e deveria aquela oportunidade de estar na presença do Mestre Jesus. E a gente, tantas vezes, deixa de perceber a encarnação como uma oportunidade bendita de aprendizado, de renovação e de mudança interior para cada um de nós. A gente vê nessa leitura e nessa reflexão de Emmanuel que ele fala muito, né, fazendo paralelos entre a natureza, que jamais para e que sempre trabalha pelo coletivo, e a nossa dificuldade de, observando esses ciclos completos da natureza, de nós seguirmos o nosso movimento e de estarmos usufruindo de cada bênção que é o segundo da vida, para a gente fazer essas mudanças que são tão necessárias para nós. Tem uma hora aqui nessa leitura que a gente percebe que Emmanuel fala assim: mesmo que o tempo passe, chega um dia em que cada um de nós acorda e começa a louvar o Senhor em êxtase. Mas ele fala que isso somente não é o que basta, isso ainda é insuficiente, porque acordar e honrar a Deus é muito importante, mas que a gente não honra a Deus apenas com os lábios e com as preces. Esse honrar ao Pai, esse reconhecer, esse trabalhar, ele perpassa pela situação e pela necessidade da ação. Existe uma música que a gente costuma cantar com as crianças na evangelização, e eu não vou aqui cometer o sacrilégio de cantar para vocês, mas eu vou declamar um pedacinho dessa música linda, que ela fala assim: a melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração, gentileza, auxílio e perdão. São as preces sublimes do teu coração, gentileza, auxílio e perdão. Essa música traz um paralelo e ela se reflete muito nessa leitura que a gente está fazendo e busca essa reflexão, porque o amor é um movimento construtivo, é um movimento que espalha o bem ao nosso derredor. E nessa leitura também, Emmanuel fala que a gente precisa sair dessa posição horizontal de ociosidade, né? Para que o movimento do amor permita que a gente também seja um veículo de transformação, porque de nada nos adianta a doutrina do Evangelho, isto é, o conhecimento, sem que a gente se movimente, porque aí a gente se torna aquele talento enterrado da parábola que o Cristo nos conta. E a ferramenta da Boa Nova, nos tocando o coração, ela demanda uma atitude positiva, assertiva, de ação no bem. E ao mesmo tempo, continuando nesta leitura, a gente percebe que Emmanuel fala que nós, estando despertos, também precisamos fazer um movimento para auxiliar o despertar daqueles que jornadeiam conosco, os nossos companheiros, que também podem ter ficado, assim como nós, adormecidos por muito tempo. E ele fala que em nós despertando, nós também temos que fazer esse movimento do despertar naqueles que estão ao nosso redor, né? A gente partir também para o auxílio. E ele vai mais à frente quando ele fala assim: quem receita serviço e virtude ao próximo, sem antes preparar-lhes o entendimento, através do espírito de fraternidade, é como se fosse um instrutor que ele quer que o aluno haja de uma maneira impecável, né? Mas, ao mesmo tempo, não ensina-o. E a gente lembra nessa frase de Emmanuel uma passagem de Paulo aos Coríntios, quando ele fala assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram,
eis que se fez tudo novo. Daí a necessidade dessa nossa movimentação interna e fomentando o nosso entorno, para que todos nós possamos seguir nesse movimento a caminho do bem. E a gente traz também uma outra reflexão do apóstolo Tiago, quando ele fala na sua carta, né, aos demais da sua época, quando ele fala assim: meus irmãos, que interessa se alguém disser que tem fé em Deus e não fizer prova disso através das suas ações, das suas obras? Que tipo de fé, esse tipo de fé não salva ninguém. Se um irmão ou uma irmã sofrer por falta de vestuário ou passar fome e lhe disserem: procura viver pacificamente e vai te aquecendo e comendo como puderes, e não lhe derem aquilo de que precisa para viver, essa resposta fará algum bem? Então Tiago fala: assim também é a fé. Se não se traduzir em obra, é morta em si mesma. Poderão até dizer: se tu tens a fé, mas eu tenho as obras. Mostra-me então a tua fé sem obras, porque eu dou-te a prova da minha fé através das minhas boas obras. É mais uma vez a orientação nos vindo de que a gente precisa sair da posição estática, sair desse movimento, sair da posição estática para esse movimento, para a gente de fato fazer diferença, não ficar apenas na cognição ou apenas no sentir, no extasiar-se, mas a gente partir para o movimento, aquele que transforma de fato o nosso interior e transforma o exterior no caminho do bem. Né? Não é à toa que Paulo diz: desperta tu que dormes. E há quanto tempo temos nós dormido? Há quantos milênios a gente não se permite acolher a mensagem do Cristo, não se permite deixar tocar as fibras do coração. Emmanuel nos traz a sua situação no sentido de compartilhar um aprendizado que ele teve e que passou por diversas dores para poder chegar até ele. E que nós também, né? Nós podemos estar aproveitando de uma maneira melhor essa bênção, essa luz que é na nossa trajetória o contato com a doutrina espírita, o contato com o Evangelho do Cristo por meio da reencarnação, buscando sermos úteis na tarefa do Senhor, porque cada um de nós tem uma pequenina tarefa que é convidado a fazer, né? Como co-criadores que somos. Então, que nós possamos, de fato, corresponder ao que a espiritualidade espera de nós, aos propósitos de Deus em nossas vidas. Então, é isso que a gente traz para esta reflexão. Que possamos, cada um de nós, sermos úteis no espaço em que estamos, seja no lar, seja no ambiente de trabalho, seja no nosso entorno, seja na casa espírita, que a gente procure uma pequenina tarefa para fazer, mas que não deixemos para depois, se a gente pode começar a nossa caminhada de uma maneira mais firme, mais assertiva, a caminho do bem. Obrigada, Senhor, obrigada, mestre amigo, por essa reflexão. Que não sejamos apenas aqueles que falam dos lábios para fora, mas permita, Senhor, que o Evangelho do Cristo possa penetrar em nossos corações e nos fazer mais úteis, hoje e sempre. Assim seja, graças a Deus. Muito obrigada. A Casa do Fraternidade está aberta às visitas, está aberta para as palestras, para os estudos, para as atividades que são feitas, seja na confecção de enxovais, no auxílio às crianças que ficam no contraturno escolar, no fortalecimento de vínculos, na evangelização, na entrega dos enxovais às gestantes mais carentes. Venha conhecer a casa, venha se inserir no trabalho do Cristo. Muito obrigada e até a próxima.